Bom dia, queridos. Sobre a reflexão sobre a importância da oração em línguas. Preste atenção, preste atenção. A gente está estudando alguns conceitos errados sobre a oração em línguas. Nós estudamos esta semana, um conceito errado, onde pessoas dizem: você não é salvo a menos que seja batizado no Espírito Santo e fale em outras línguas. Provamos pela Escritura que isso não é bíblico, que o batismo do Espírito Santo não tem nada a ver com o novo nascimento. O novo nascimento é uma coisa, o batismo do Espírito Santo é outro. Então, não importa se a pessoa é batizada no Espírito Santo ou não, para que a pessoa receba a salvação. Mas claro que quem é batizado no Espírito Santo, ou quem é salvo, deve buscar, quem recebeu a salvação, deve buscar o batismo do Espírito Santo. Né? Claro que aquele que foi salvo, recebeu Jesus Cristo como Senhor, não significa que ele já herdou o reino de Deus. Né? Ele está numa jornada onde o caminho é estreito, né? E largo é o caminho que leva à perdição. Então ele recebeu a salvação, porém ele tem que desenvolver a salvação para que não perca, pois o pecado, a prática contínua do pecado pode levar o homem a perder a sua salvação eterna. Então, mais outro conceito errado no meio da igreja onde pessoas dizem que falar em língua não é para todos, não é para todo mundo. Será que é verdade que falar em língua não é para todos? É para todos. É ou não é para todos? Eu vou dar logo a resposta do início, depois eu vou fazer um comentário. Falar em línguas é para todos os que creem. Pois a Bíblia diz no livro de Marcos, capítulo 16, eu vou abrir aqui Marcos 16, diz assim, deixa eu abrir a minha Bíblia, Marcos 16, versículo 17. Estes sinais acompanharão aos que creem em meu nome, expulsarão demônios, falarão em novas línguas. Esses sinais, vou ler só o 17. Esses sinais acompanharão os que creem em meu nome, expulsarão demônios e falarão novas línguas. Está falando das línguas estranhas. Esses sinais acompanharão aos que creem. Então, falar em língua é para todas as pessoas que creem. Realmente não é para todos. No sentido daqueles que não creem, não é para eles. Mas para quem crê, esses sinais acompanharão os que creem. Em meu nome expulsarão demônio e falarão novas línguas. Então, esses sinais é para quem crê. Oração em língua, então, é para todos que creem. Mas há quem diga que a oração em língua não é para todos, nem para quem crê. Não é para todos, é para quem Deus escolher. É verdade isso? Não. Tem pessoas que pegam um texto bíblico isolado, sem compreensão da Escritura, como 1 Coríntios capítulo 12, onde o apóstolo Paulo fala sobre os ministérios e distorcem, não compreendem a palavra de Deus. Por exemplo, 1 Coríntios 12, versículo 28 diz: e a uns pôs Deus na igreja primeiramente apóstolo. Ele está falando dos ofícios e dos dons ministeriais para beneficiar o corpo de Cristo, que é a igreja. O apóstolo é levantado para beneficiar o corpo de Cristo e não a si próprio. Aí diz: Deus levantou primeiramente apóstolo, segundo profeta. Profeta também é para beneficiar o corpo de Cristo, que é a igreja, e não a si próprio. Em terceiro, doutores, que é mestre, aqueles que têm o dom de ensinar, para beneficiar a igreja e não a si próprio. Depois, milagres, que é para beneficiar a igreja e não a si próprio. Esses ministérios são para beneficiar a igreja e não a si próprio. Entendeu? Para o homem que é usado nesse dom, ele tem que crer em Deus para seu milagre, sua cura, pela palavra e usar sua fé. Não será a manifestação do próprio dom que Deus deu na vida dele sobre a vida dele. Não, o dom que Deus deu é para abençoar a igreja.
Depois, dons de curar, socorros, governo e variedade de línguas, né? Então está falando aqui dos ministérios e os dons para beneficiar a igreja. Ele fala de dom de cura, de socorro e também o dom de variedade de língua. Aí o apóstolo Paulo pergunta, porventura são todos apóstolos? Não, não é todo mundo apóstolo, porque essa unção de apóstolo Deus deu a quem ele quis, para beneficiar a igreja. São todos profetas? Não, não são todos profetas, não é verdade? Porque Deus deu a quem ele quis, para beneficiar a igreja. Então está dizendo aqui, porventura são todos apóstolos, são todos profetas? É 1 Coríntios 12, eu estou no versículo 29 agora. São todos doutores, que é o dom de ensinar? É uma pergunta, né? São todos operadores de milagre? Não, tudo isso aí foi para quem Deus escolheu. Tem todos os dons de curar? Também não. Falam todos de diversas línguas? Também não. Interpretam todos? Também não. Mas aí alguém pode dizer, tá vendo? A Bíblia está dizendo que não é todo mundo que tem um dom de língua. Não tem nada a ver as línguas para a edificação sua, que é quando você recebe o batismo do Espírito Santo, você recebe o dom de falar em língua para a sua edificação, não é para edificar outros, é para edificar você. Você ora em língua para edificar você. Por isso que o apóstolo Paulo diz que quem ora em língua edifica a si mesmo. Então foi um dom para você orar, e esse dom é para todos os que creem. E pode falar na hora que quer. Porém, veja a sequência que o apóstolo Paulo ele está falando dos dons para edificar a igreja, não é você. Os dons de cura, de milagre, de profeta, de apóstolo, de mestre, que é os doutores, operadores de milagre, né? E ele diz, tem todo o dom de curar? Não, todo mundo não tem. Esse dom é para edificar a igreja. Fala toda diversidade de língua? Também não. Isso também é um ministério que Deus deu para edificar a igreja. E como é esse ministério? Não tem nada a ver com a oração para edificação. Esse dom desse ministério de diversidade de língua, na minha versão, em outra versão, deixa eu abrir aqui, outra versão, diz assim, falam todos em outras línguas, ou seja, a diversidade. No versículo 27 está falando sobre variedade de línguas, né? E aí embaixo no 30 está falando de todas diversas línguas. Então esse ministério de língua para edificar a igreja é um dom que Deus dá com interpretação, onde algumas pessoas são usadas nesse dom que não é para você. Eles começam a orar debaixo de uma unção por Deus dada, de um dom. Eles começam a orar em língua e após orar em língua, Deus dá a interpretação. E aquela interpretação é para quê? Para edificar a igreja, ou corpo de Cristo. Higg, ele fala de um homem que ele tinha esse ministério de diversidade de línguas, esse dom, né? Onde era ele e a esposa dele, era um casal, se eu não me engano eles eram pastor, e eles ministravam sobre a pessoa, a irmã ministrava, orava em línguas ali ministrando para aquela pessoa, e Deus dava a interpretação, era um ministério que eles tinham. Naquela interpretação, Deus falava sobrenaturalmente aquele que aquela pessoa sabia e que Deus ia edificar a fé dela, ou então dar uma direção correta para a vida dela, onde o diabo estava tentando tirar aquela pessoa da direção de Deus. Esse casal era usado em quê? Num ministério de diversidade de língua. Eles não podiam orar sobre esse dom na hora que eles quisessem. Esse dom tinha que vir a unção do Espírito Santo e o Espírito Santo conduzisse eles a operar naquele dom. Aí ele orava numa diversidade de língua sobrenatural, onde ele tinha a interpretação. A mulher orava e ele tinha a interpretação. Já tem pessoas que ela tem si própria. Elas oram em línguas ministrando para a igreja ou para alguém, e quando termina eles têm a interpretação para edificar a igreja ou aquela pessoa especificamente. Então esse dom sim
Não tem todo mundo. Só tem quem o Espírito Santo dê esse ministério de diversidade de línguas. Porém, o dom de oração em língua para edificação que você recebe na hora que é batizado com o Espírito Santo, esse aí todos os que forem batizados têm, e os que forem batizados de crer têm e podem orar. Não precisa de ouvir uma unção específica, pode orar no momento que quiser, na hora que quiser, no momento que quiser, e edificará a si mesmo, como a Bíblia diz. Então, essa é uma das reflexões, e que Deus possa te abençoar no nome de Jesus.